Jesus Cristo é o caminho e a verdade, que veio ao mundo para trazer felicidade. Com grande amor Ele comprou a minha alma e prometeu dar-me a eternidade. Com grande amor. Livro de Jó, capítulo 19, versículo 25 a seguir. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Meu Senhor, vem a ti, pois quero me render em tuas mãos. Meus desejos são teus, eu quero adorar somente a ti. Apesar de todas as aflições pelas quais Jesus disse que nós íamos passar, quando ele diz, no mundo tereis aflições, parece que assusta, né? Jesus falando isso. Mas tem uma palavra muito animadora, a próxima palavra. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Meu Jesus, é Jesus que está falando também, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, apesar de todas essas aflições, nós podemos citar juntos essa primeira frase aqui com o Aldair. Repete. Por quê? Vamos juntos. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por Somente fim... até aí, só até aí. Meu Redentor vive, só até aí. Mãe que me ligou hoje, tem desespero. Desespero por todos os lados. Gritos de socorro, Aldair, por todos os lados.
gente clamando pelo socorro desta igreja, pessoas que confiam na oração desta igreja. Vocês que têm suplicado, estão assistindo essa escola dominical, fale e confesse a frase de novo: porque eu sei que o meu Redentor vive. Lembre, pense nessa aflição e fale de novo: porque eu sei que o meu Redentor vive. Amém. Podem sentar. Obrigado, Modair. Hoje nós vamos inverter um pouquinho a ordem dos fatores, mas não vai alterar o produto. A leitura da mensagem vai ser à noite. Não esqueçam de trazer a mensagem, porque precisamos desta escola, mas a mensagem vai ser lida à noite. Não vamos tomar tempo, quem sabe até a gente termina, né? Não sei, mas vamos vir preparados para ser muito abençoados com a leitura da mensagem em Jó. Nessa manhã eu acordei 4h40, desci e fui assistir o culto de sexta-feira. Isso é novidade, eu não fazia isso, mas estou achando bom fazer isso. Está sendo edificante para mim e para o ministério. Do jeitinho que os irmãos oram, assim, os irmãos oram pelo pastor dessa igreja, eu também oro pelo pastor dessa igreja. Amém. Senhor, ajude o pastor desta igreja, abençoe o pastor desta igreja, ajuda. Se o Senhor não ajudar, como é que faz? Porque tem o lado humano e tem o lado teofânico, o lado ministério, o lado pastoral, né? Pelo qual o homem ora, suplica a Deus. E às vezes até pensa: meu Deus, a responsabilidade do pastor dessa igreja é muito grande, ajuda ele. E eu assisti o culto completo, não foi muito longa a mensagem, cerca de 30 minutos. E a gente reflete, a gente assistindo, a gente vê melhor o que foi falado. Quando a gente está no púlpito, às vezes há uma certa tensão, né? Que é normal. Mas depois a gente vai rever, aí que a gente tem noção realmente da profundeza, da grandeza da mensagem que está sendo pregada. Por mais que a gente tenha falado assim: não, nós estamos precisando mais é de orar do que de ouvir a palavra, que por muitos anos temos ouvido muito a palavra, sermões, palestras, ensinamento, repreensões, disciplinas, muito, e pouca prática. Nós estamos praticando pouco. Primeira pessoa do plural, nós, não é vós, nós. E temos ouvido nesses últimos sermões que a televisão, naquela época, estava preparando o terreno, era um ensaio para o estrondo que viria mais tarde. Quando se lembra que o profeta disse isso: virá um estrondo mais tarde. E Satanás já está ensaiando, preparando o terreno para o estrondo que virá. O estrondo chegou. A internet chegou. É um estrondo. O estrondo que já estrondou muitas famílias, abalou, estrondou, destruiu, como uma bomba. E muitos admitem: foi isto que acabou com o meu casamento.
Foi isso que acabou com a minha família, com a nossa família. E na mensagem Segunda Vinda de Cristo, o profeta diz que reis não podem segurar seus sujeitos mais. Democracias não pode, ditadura não pode, nem ditadura pode. Nenhum sistema humano, porque a humanidade vai ficando fora do controle, perdendo o controle. Uma onda agora começou no Rio de Janeiro e vai espalhando pelo Brasil. Será que vai resolver? Então, o profeta disse que o mundo ia chegar a essa condição de demência, loucura, demência, descontrole. Será que vão controlar? Através da força mesmo? Ontem, uma pessoa me mostrou as tragédias no sul, no Santa Catarina, né? Tornados. Como é que chama lá? Rio Bonito. Rio Bonito, tem Iguaçu, né? Paraná. Isso, Paraná. Rio Bonito, né? Uma cidade foi destruída, totalmente destruída por um tornado, e várias outras cidades, e a previsão de que outras cidades serão atingidas por temporais, inclusive aqui em Goiás, Centro-Oeste. E a gente vê na política tudo perdendo controle, ninguém controla mais nada. Mas está caminhando ainda para tragédias nunca vistas. Eu gravei cultos domésticos e falei, nosso dever é orar por todos os governos, por aqueles que estão revestidos de autoridade, estão no governo do país, do estado. Paulo, mesmo sabendo que sua morte já estava decretada, ele recomendou orar pelas autoridades. Ainda que ele não confiava nos juízes de Roma, ele não confiava, por causa ele ia ser executado. E mesmo sabendo disso, ele recomendou à igreja que orasse pelas autoridades. Quando ele disse a Timóteo, desde já vejo a coroa que me está reservada, não somente a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor, que é o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Significa que ele não confiava nos juízes de Roma, mas ele diz, o justo juiz vai me dar a coroa, ela já está reservada. E ele exortou a que orasse pelas autoridades. É o que nós podemos fazer, e não nos envolver. Não nos envolver com política, com partido, com nada. Só orar pelas autoridades. Só. Cumprir o nosso dever, mas não nos envolver com isso. Porque com tudo que nós envolvemos, nós vamos entrar no mesmo espírito do mundo, vamos cair no descontrole também. Coitada de uma família que sai do controle de Deus, perde o controle. Deus não pode controlar mais. Coitada dessa família. Bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor, mas quando a nação perde o controle, dispensa o controle de Deus, Deus tem tudo que o Brasil precisa para ser o melhor país do mundo para se viver, mas não é o que o Brasil quer. O Brasil quer é o que está aí. Um repórter abordou o pastor Joaquim uma época, convidando ele para se candidatar, deputado, alguma coisa, né?
Ele é muito conhecido e tinha uma certa popularidade. Então convidaram ele e o entrevistaram, foi lá fazer o convite para ele. E ele não aceitou. E disseram para ele: é por isso que o mundo está na condição que está, porque pessoas igual ao senhor que deveria fazer alguma coisa não faz, rejeita. Por isso que o mundo está na condição que está. Ele respondeu assim: o mundo está na condição que está porque está nas mãos de quem deve estar. Sabe de onde que veio a resposta dessa? Mas se a gente for envolver com tudo, ficar a par de tudo, nós vamos entrar no descontrole, na demência também. E Deus perde o controle. Ninguém controla mais, ninguém. Os pais estão cada dia mais perdendo o controle dos filhos. E eles mesmos não têm controle, não se controlam mais. Perderam o controle de si próprios. Mas os pais perderam, não controlam mais. Quando estão pequenos, bem, mas quando chegam à idade adulta, não controlam mais, só Deus para controlar. Eu falei aqui há um tempo atrás, todos se lembram, do que está acontecendo hoje, que ia acontecer, o que já está acontecendo hoje. E uma onda de demência, de convulsão, de crise maligna nos jovens. Possessão maligna, possessão, ataque maligno. Está acontecendo. Já estou com alguns casos. Porque se você anda com uma pessoa errada, se você é pego no lugar errado, na hora errada, com pessoa errada, você vai parar aonde? Vai parar onde a pessoa vai. Aquele moço, a mensagem deixando escapar a pressão, foi para o Brano. Eu fui condenado a não sei quantos anos de cadeia, porque eu fui pego na hora errada, no lugar errado, com pessoas erradas. Ele foi levar aqueles amigos no supermercado para fazer compra. Por mais que a esposa dele implorasse com ele para não ir, ele foi. Eles queriam o carro emprestado. Ele falou: não, então eu não vou emprestar o carro, mas eu vou levar eles lá. Coitado, um minuto de bobeira. Quando chegaram no pátio do supermercado, a polícia fechou. Desce do carro, mão na cabeça. Então, ele diz para os amigos: fala, amigos, amigos e os jovens, fala para eles que eu não tenho nada com isso. Os amigos disseram: é melhor você ficar calado. Amigos. Na hora feia mesmo, aí eles mostram quem são, que amigos que eles são. Todo mundo para a delegacia. Chegou lá, os demais foram soltos e porque ele era dono do carro, ele foi preso. O único que foi preso era um rapaz de bem, mas era dono do carro, encontraram coisas lá dentro do carro. Como é que ele ia provar que não? Me diz com quem você anda, que eu sei quem você é. Você vai ser julgado com a mesma medida que eles serão julgados. Você anda com ladrão, você é ladrão também para a polícia. Você anda com mentiroso, você é mentiroso também. Você anda com adúltero, você é adúltero também. A família deles acabou, a sua vai acabar também.
muitos anos de cadeia, porque foi pego na hora errada, no lugar errado, com pessoa errada. Bom, preste atenção nisso. Anda com uma pessoa, pega espírito da pessoa, porque as pessoas têm espíritos. Falei na sexta-feira, vi hoje de manhã. Você conversa com pessoas, você não sabe com quem você está conversando. É colega de trabalho, até um superior lá no trabalho, mas você não conhece a pessoa, você não conhece a vida da pessoa, não. Você não sabe que espírito que aquela pessoa tem, não. Lá no trabalho é uma pessoa boa, bem apresentável, fala bem e tudo mais, mas às vezes é possesso. Precisa saber com quem está conversando, então é melhor não ficar conversando muito. Boca fechada não entra mosquito. Mas conversa demais, é popular, tem que conversar com todo mundo. Eu sou comunicativo, eu converso com todo mundo. Isso é muito perigoso. Melhor é assim, não converso com qualquer um, não. Meu trabalho é para trabalhar, não é para conversar, não. Seja curado, receba essa palavra de cura que foi pronunciada neste culto. Cura de qualquer enfermidade, qualquer seja ela qual for. Receba a solução deste problema, seja ele qual for, através da bênção da palavra de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Abençoe seus pais, pais abençoe seus filhos, e todos seremos abençoados.